No ar, o EcoCast, o seu podcast semanal. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil com as principais notícias do país e do mundo desta sexta-feira, dia 3. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do saque emergencial do FGTS aos beneficiários nascidos em janeiro. Esse repasse foi uma medida do governo federal para amenizar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Ouça os detalhes com Paulo Oliveira. Nesta semana, a Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos beneficiários nascidos em janeiro. Os repasses vão ocorrer de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos contemplados. O saque emergencial do FGTS foi estabelecido por uma medida provisória do governo federal para amenizar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O valor máximo do saque emergencial é de R$ 1.045 por pessoa. Segundo a Caixa, cerca de 60 milhões de brasileiros receberão benefício até 31 de dezembro deste ano. Entre os contemplados com o saque está o técnico em secretariado David William, morador do Distrito Federal. Ele afirma que continua trabalhando em casa, mas a esposa, que é funcionária de uma loja, não pode trabalhar devido ao fechamento do comércio na capital federal. Com a renda familiar menor, David conta com benefício para pagar dívidas que foram se acumulando ao longo dos últimos meses. Assim que sair esse dinheiro, a gente pretende colocar em ordem as contas da casa, né? Algumas coisas que a gente foi deixando passar, algumas faturas que não pagou o valor total, e agora a gente está na expectativa de colocar em dia. Num primeiro momento, o acesso ao saque emergencial do FGTS será limitado a transações no aplicativo Caixa Tem, como o pagamento de boletos e utilização do cartão de débito virtual. A Caixa vai criar automaticamente uma conta digital para os beneficiários. A realização de saques e transferências para outras contas seguirá outro calendário. Para os nascidos em janeiro, essas operações vão estar disponíveis a partir de 25 de julho. Por outro lado, quem faz aniversário em novembro e dezembro terá acesso a essas transações em 14 de novembro. O professor em finanças do IBMEC Brasília, William Bagdasarian, recomenda que os contemplados com o saque do FGTS tenham cautela no uso desse recurso. Não é hora de você trocar de roupa, de você comprar celular, de você comprar bicicleta. É hora de você guardar o dinheiro e ir consumindo ele com muito cuidado mesmo, porque a gente está falando de despesas assim, essenciais mesmo, é luz, é comida, né? A Caixa afirma que atualizou o aplicativo do FGTS, onde as pessoas podem conferir se têm direito ao saque emergencial do benefício e quando elas terão acesso a esse dinheiro. Segundo o banco, todos os trabalhadores titulares de conta FGTS com saldo, o que inclui contas ativas e inativas, têm direito ao saque emergencial. Por falar em pandemia, a Organização Mundial da Saúde estima que o pico de contágio pelo novo coronavírus no Brasil será em agosto. O país começou o segundo semestre de 2020 com mais de 60 mil mortes pela doença. A reportagem é de Tiago Marcolini. A Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, braço da Organização Mundial da Saúde, estima que o Brasil ainda não chegou ao pico do coronavírus. A avaliação da entidade é que o país enfrente o auge dos casos da Covid-19 em agosto, junto com outros países da América do Sul, como Argentina, Peru e Bolívia. O Brasil iniciou o segundo semestre de 2020 com mais de 60 mil mortes por coronavírus e é o principal local de proliferação da doença na América Latina. Na opinião do médico infectologista e especialista em saúde pública, Dr. Éder Gatti, as dimensões continentais do Brasil dificultam a projeção do cenário da Covid-19 no país. A gente hoje vive um cenário onde a gente atingiu um número significativo de casos e óbitos, mas ainda há um grande número de suscetíveis na nossa população em diversas localidades do país. E isso mostra que a doença ainda tem muito para evoluir no Brasil. Eu acredito sim que a gente ainda não viu o pico e a gente vai ver isso mais para frente. O Ministério da Saúde alertou para o avanço da Covid-19 no interior do país. Os números da pasta apontam que os casos em municípios do interior têm avançado mais rápido do que em capitais e regiões metropolitanas. Segundo o governo federal,
90% dos municípios brasileiros apresentam registros confirmados de coronavírus. No cenário das mortes, o percentual cai quase pela metade. 2.551 cidades já registraram óbitos por Covid-19. Na opinião do médico infectologista Éder Gatti, a interiorização da doença vai fazer com que os números de casos confirmados no Brasil continuem a crescer. As grandes metrópoles registraram uma ocorrência mais precoce e uma ascensão mais precoce da doença. E aí agora a gente está vendo um fenômeno de interiorização da doença. No interior a gente vê uma ascensão significativa da doença e isso está empurrando para cima os dados brasileiros e certamente isso daí vai fazer com que a gente mantenha aí números ascendentes. Segundo o painel de monitoramento da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, são quase 11 milhões de casos confirmados de coronavírus ao redor do mundo. A Receita Federal anunciou que vai prorrogar o prazo de suspensão de atendimento presencial e procedimentos administrativos até 31 de julho. A medida faz parte das ações contra o contágio da Covid-19. Quem traz os detalhes é Marquesan Araújo. As medidas temporárias adotadas por conta da pandemia referentes às regras para o atendimento presencial e a procedimentos administrativos foram prorrogadas pela Receita Federal. Agora, o prazo é até 31 de julho. O novo adiamento está previsto em portaria publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. Até a nova data estabelecida, os procedimentos administrativos que continuam suspensos são, entre outros, a emissão eletrônica autorizada de aviso de cobrança e intimação para pagamento de tributos e o procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas. A mesma determinação vale para registro de pendências de regularização no cadastro de pessoas físicas, motivado por ausência de declaração, e registro de inaptidão no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, motivado por ausência de declaração. Já a respeito do atendimento presencial, ficarão restritos, por exemplo, os serviços de regularização de cadastro de pessoas físicas, cópia de documentos relativos à declaração de ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e à declaração do Imposto sobre a Renda retido na fonte, além de parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet. Cartórios de Registro Civil do Estado de São Paulo ampliaram seus atendimentos e agora oferecem inscrição, alteração, consulta e emissão de segunda via de CPF, entre outros serviços. Acompanhe com Paulo Oliveira. Cartórios de Registro do Estado de São Paulo deram início nesta semana a atendimento de inscrição, alteração, consulta e emissão de segunda via de CPF. A iniciativa faz parte de um convênio firmado entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. Segundo a Receita Federal, a novidade deve ser expandida em breve aos estados e ao Distrito Federal. Nos últimos meses, diversos cidadãos tiveram dificuldades para acessar auxílio emergencial devido a irregularidades no CPF. Serão gratuitos os serviços de inscrição de CPF no ato do registro de nascimento, cancelamento em caso de morte e alteração de nome por ocasião do casamento. Para outros atendimentos, os cartórios de registro poderão cobrar uma tarifa de R$ 7. O Eco Brasil desta sexta-feira fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos ao longo da próxima semana, sempre neste mesmo horário. Ou, se preferir, ouça o nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ser bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!